noite a todos. O tema A Estranha Moral, ele está descrito no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um tema que se fez necessário quando Kardec, que estava tentando fazer uma ponte entre o Espiritismo e o cristianismo, por isso que ele escreveu esse livro. Afinal de contas, o Espiritismo, quando surge, ele surge num solo de cultura judaico-cristã, que era o solo francês. Ele falava a pessoas de mentalidade ocidental. Então, a tradição cristã permeia a mentalidade dessas a tradição permeia a mentalidade dessas pessoas. Kardec, quando escreve o Livro dos Espíritos, em 1857, quando ele publica o Livro dos Espíritos, a Revolução Francesa tinha mais ou menos uns 70 anos. E o iluminismo, que é a deusa razão, tentando conduzir as pessoas à ideia do Estado laico, à ideia de que Deus não intervém nas coisas, que na verdade a moral é relativa, na esteira de Rousseau, de Hobbes, de Kant, tudo isso ainda estava muito presente na França. Quando surge o Espiritismo, ou seja, a manifestação dos espíritos e esses espíritos passando ensinamentos, a curiosidade é natural. Afinal de contas, esses espíritos, o que eles falam, condiz com a moral de Jesus? Condiz com os ensinamentos do Cristo? Ou são ensinamentos novos? Ou são ensinamentos diferentes? Ou são ensinamentos contrários àquilo que nós aprendemos no nosso catecismo? Para responder a essas perguntas, Kardec escreve o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, publicando em 1864, depois de um período que ele se afasta de Paris e fica no norte da França, num balneário, se recuperando de uma estafa fortíssima, que se continuasse no processo que estava, poderia ter levá-lo ao desencarne. Ali na solidão, na quietude, na natureza, ele começa a rever essas ideias. Tanto que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala das revelações. E essas revelações, a primeira seria a revelação judaica, a segunda a revelação cristã e a terceira a revelação espírita, mostrando uma linha de continuidade entre elas. Então não são três propostas diferentes, são três propostas que constituem o mesmo prédio. A primeira é o alicerce, a segunda é a parede, a terceira, em tosca imagem, seria o acabamento, o telhado. Então, uma coisa não exclui a outra. Nós só podemos ter o cristianismo porque veio uma base judaica. Nós só podemos ter o espiritismo porque antes do espiritismo houve uma base cristã. Então, tudo se encadeia. Por isso que o primeiro capítulo é Não vim destruir a lei. Só que as pessoas têm uma curiosidade muito grande em relação a várias palavras de Cristo, a vários atos da vida dele, a vários ditos que são atribuídos a ele, que soam muito estranho. E Kardec teve a preocupação de tentar esclarecer essas máximas, como outras tantas, à luz do Espiritismo. Lembrando que a proposta espírita não é uma fé dogmática. Não é porque Kardec disse que somos obrigados a concordar com ele. Isso seria uma imposição de fé. O Espiritismo tem um aspecto religioso, mas ele não impõe dogmas, no sentido de verdades que não podem ser discutidas. Mesmo Kardec, quando usa a palavra, o dogma da reencarnação, no Livro dos Espíritos, ele se refere a um preceito fundamental de uma doutrina. E ele mesmo, Kardec, discutiu muito a reencarnação antes de ficar convencido da pluralidade das existências. Então, Kardec, quando ele vai ver todas essas propostas ditas por Jesus, ele tem a sua visão, baseado na sua experiência com os espíritos, e intuitivamente ele escreve esse livro. Então, certas máximas de Jesus, elas são curiosas. E um século antes de Kardec, na Alemanha, no século XVIII, eles estão discutindo a respeito da historicidade da Bíblia.
num movimento particularmente voltado para o cristianismo, sobre se era fato ou se era mito, diversos aspectos da vida de Jesus traçada nos evangelhos. O nome desses estudos serão conhecidos como um estudo que se contrapõe à fé. Então não é o Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, da fé. Mas esses estudos que começam com os teólogos protestantes alemães, a ideia deles é um Jesus de acordo com a história. Na linha iluminista, tentar limpar dos evangelhos aquilo que eles atribuem como mito e colocar aquilo que seria fato. E normalmente esses autores acabam metendo os pés pelas mãos, porque eles tiram Jesus da fé e transformam o Jesus à sua imagem e semelhança. Então, entre o século XVIII e XIX, nós temos várias vidas de Jesus, de diversos autores. A mais famosa dela, de um contemporâneo e conterrâneo de Kardec, chamado Ernest Renan, com um livro com este nome, A Vida de Jesus, que causou uma celeuma muito grande na sociedade parisiense. Quando Kardec escreve A Moral Estranha, ele já tem esse conhecimento. Então, ele fala algumas coisas que a gente parece que às vezes passa batido quando lê o Evangelho segundo o Espiritismo, mas aquilo é uma chave de entendimento muito poderosa. A primeira coisa, os Evangelhos não foram escritos quando Jesus estava vivo. Os Evangelhos não foram escritos na semana posterior à morte de Jesus. Os Evangelhos não foram escritos 1 ano depois que Jesus morreu. Os Evangelhos não foram escritos 10 anos depois que Jesus morreu. 20, 30. Os Evangelhos, eles começam a aparecer depois de 40 anos da morte de Jesus. Antes disso, a tradição era oral. Então vejam, em 40 anos, que a gente pode colocar como uma geração, até então você tinha escritos esparsos e uma tradição que era passada oralmente. E por que as pessoas não escreviam? Porque não tinha pessoas para ler. A maioria da população era analfabeta. Estudos que são feitos sobre a linguagem da bacia do Mediterrâneo no primeiro século, eles demonstram que aproximadamente 95% da população não sabia ler e escrever. Os outros 5%, alguns sabiam ler, outros sabiam escrever. E desse pessoal, pouquíssima gente seria capaz de fazer o que nós fazemos hoje com muita naturalidade, uma redação, uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós não estamos falando que não haviam escritos sobre a vida de Jesus. Havia, mas não na forma de evangelho. A preocupação deles era muito falar sobre a morte de Jesus, porque a morte de Jesus é fundamental para a teologia cristã. A história do nascimento, ela é acrescida muito tempo depois, quando as pessoas começam a ter curiosidade sobre a vida terrena de Jesus. Quem eram os seus pais, qual era a sua profissão, se ele possuía irmãos, se ele tinha família. Então, esse tipo de questionamento é que faz com que se escreva uma história da vida de Jesus. Mas até então, o que se tinha preocupação principal era narrar a morte dele e a ressurreição. Paralelo, tem uma tradição que tem os ditos de Jesus. E os historiadores e filólogos da Bíblia discutem essa fonte, chamando de Quelle, que em alemão significa exatamente isso, fonte. E essa fonte seria dos ditos de Jesus. Então, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O Pai Nosso, tudo isso seria de uma tradição das palavras, das frases de Jesus, que fez um evangelho à parte, e depois esse evangelho sumiu, mas foi absorvido pelo evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, porque tem traços em comum. E por que eles começaram a escrever os evangelhos, editar os evangelhos? Porque a primeira geração de cristãos praticamente já estava toda morta. Pensem que Jesus morreu por volta do ano 30 a 35. A maioria das pessoas que pesquisam vão colocar o ano 33, o que não quer dizer que Jesus tinha 33 anos. Porque o reinado de Herodes, ele termina antes do nascimento atribuído a Jesus, Herodes Magno. Então Jesus provavelmente nasceu 4 anos antes de Cristo.
A data que a gente delimita, antes de Cristo, depois de Cristo, Jesus teria nascido de 4 a 6 anos antes. O que eu estou falando não é espiritismo, é estudo sobre Jesus histórico. Então, essa primeira geração de cristãos, 40 anos depois da morte de Jesus, eles estavam aproximadamente com 70, 80 anos. Numa época que a expectativa de vida da maior parte da população não chegava aos 40. As pessoas morriam muito jovem, tanto homens quanto mulheres. Então as pessoas precisam escrever, porque não tem mais testemunhas do que aconteceu. E aí nós vamos ter um problema. Porque quando as pessoas escrevem, elas já não escrevem na língua que Jesus falava. Porque o grande centro da religiosidade cristã era Jerusalém. Mas Jerusalém, como toda a Judéia e a Galileia, havia entrado em guerra com os romanos. Foi a primeira revolta chamada Guerra Judaico-Romana. E nessa guerra, tudo aquilo que era chamado de Palestina foi totalmente arrasado, totalmente queimado. As pessoas foram escravizadas, as pessoas foram mortas. Elas foram levadas para lutar como gladiadores, para servirem nas galés como escravos. Então foi um caos ali. Desaparece boa parte de tudo. A igreja que falava a língua natural de Jesus, que era o aramaico, essa igreja praticamente desapareceu. Aonde tinham igrejas que não eram da tradição judaica, mas já de uma tradição cristã, eram pagãos que se converteram ao cristianismo, eles não falavam nem o hebraico nem o aramaico, eles falavam grego. Então, todos os evangelhos, que são os canônicos, nós estamos excluindo aqueles chamados apócrifos, todos eles foram escritos em grego. E Jesus não falava grego. As palavras dele eram para campesinos da Galileia. Inclusive, o dialeto aramaico da Galileia é muito próprio, não é o dialeto praticado na Judéia. Tem um sotaque todo diferenciado. Então, quando você traduz 40 anos depois as ideias de uma pessoa e ainda tem que traduzir para outra cultura, para outro idioma, muita coisa vai se perder no meio do caminho. Muita coisa vai soar estranha. Pensem, por exemplo, se nós tivéssemos a oportunidade de sairmos do Brasil para morar na Alemanha. E tenta explicar a música do Gilberto Gil, que falta eu sinto do meu xodó, para um alemão. Como que você traduz isso? Aí você vai dizer, não, que falta eu sinto de um carinho. Carinho não é xodó. A carga semântica do xodó é um carinho que só o baiano tem. Não tem uma correspondência em alemão para xodó, para chamego, para dengo, porque são palavras próprias do nosso idioma. Então, se fossem palavras feitas para testemunhar um discurso de alguém, quando fossem traduzidas para o francês, para o tcheco, para o russo, para o alemão, elas perderiam muito da sua carga semântica. A mesma coisa era o grego. E não era também o grego clássico. Era um grego popular, chamado koiné, que era um grego meio nós vai e nós volta. E o Evangelho de Marcos, que é considerado o primeiro evangelho pelos pesquisadores, o grego dele é um grego muito arrastado, muito complicado. O de Lucas é o que é melhor escrito nesse idioma. Tudo isso Kardec coloca nesse capítulo. Não dessa forma, tão elaborada como eu estou colocando, porque o objetivo de Kardec não era dar aula, nem palestra sobre Jesus histórico. O objetivo de Kardec era dizer o seguinte: quando você vai falar de Jesus e você acha alguma coisa estranha do que ele fez ou do que ele disse, você tem que pensar que nada do que foi escrito quando ele estava vivo, foi escrito muito tempo depois, nada do que foi escrito foi na cultura que as coisas aconteceram, foi em outra cultura que tentava interpretar num outro idioma aquilo que eles conheciam da tradição. Então, tem coisas que vão ser estranhas mesmo.
E Kardec ainda vai um pouquinho mais longe. Ele diz, nem tudo que é atribuído a Jesus, a gente pode confirmar 100% que realmente Jesus falou ou que aconteceu. E isso os historiadores também atestam. Tem coisas que são projetadas na boca de Jesus e que na verdade aconteceram 70 anos depois que ele morreu. Porque aquelas comunidades cristãs, elas estavam vivenciando aquele problema. E não a comunidade da época dos seguidores de Jesus. E Kardec, de uma forma muito lúcida, ele vai introduzindo essas ponderações. E ele começa exatamente com a máxima atribuída a Jesus, que quem não odeia ao seu pai e à sua mãe não é digno de ser seguidor dele. E isso, quando a gente para pensar numa família, numa sociedade rural, patriarcal, que a família ela é o esteio da pessoa, você, quando é expulso da sua família, você fica totalmente sem apoio social, você é um pária. Num sistema de honra e vergonha, que hoje praticamente se perdeu nas grandes metrópoles, mas em pequenas aldeias, que, como eu falei, as pessoas não sabiam ler e escrever, então uma pessoa ia fazer negócio, ela dependia da confiança no seu contratado, no seu sócio. Então a palavra de uma pessoa era o que definia a legitimidade do casamento, a legitimidade de uma compra, de uma venda, a legitimidade de uma promessa, de um negócio empenhado, de uma garantia. Porque não tinha, as pessoas não tinham condições, todas, né, de fazer um contrato, de ir a um tabelião. Nem existia essa figura na época. Como a pessoa confiava? Sistema de honra e vergonha. Então você dizer que odeia o seu pai, você odeia a sua mãe, você vai contra um dos maiores mandamentos que nós temos em toda a tradição judaico-cristã. Que inclusive, quando era descumprido, a pena determinada na Torá era o apedrejamento até a morte, que é honra a teu pai e a tua mãe, para que tenhas longos dias sobre a terra. Quando era descumprido esse mandamento, por exemplo, um filho que xingasse o seu pai ou que levantasse a mão para a sua mãe, se isso os seus pais fossem reclamar no conselho da cidade e isso fosse comprovado, a pena para esse filho era ser levado para os arredores da cidade e ser apedrejado até a morte. Então, desonrar pai e mãe, a pena é severa. Então, como nós podemos entender um Jesus que fala numa área rural, numa área que o sistema de honra e vergonha é o que define o caráter social, a cola que liga todas as pessoas? Até porque, por exemplo, Nazaré era uma sociedade de 400 habitantes. Era uma cidadela, uma aldeia. 400 habitantes, todo mundo é parente. Porque as pessoas acabam casando com as pessoas da aldeia. Então, via de regra, você vai ser primo, cunhado, tio das pessoas da cidade. Todo mundo se conhece. Então, como assim? Aquele que não odeia seu pai e não odeia sua mãe. Para isso, a gente tem que recorrer ao grego. Qual é a palavra em grego que nós traduzimos como odiar? Kardec teve essa preocupação. A palavra é miseo. Miseo não significa odiar. Miseo significa que algo tem mais valor do que outra coisa. Então, se você gosta de uma coisa, você gosta mais desta do que desta. Então, não é você odiar de querer longe, de afastar, de detestar, de passar mal na presença. O que significa é que você ama mais uma coisa do que a outra. Não é que essa aqui você desprezou, você jogou fora, você odiou. Não te interessa, é tua inimiga. Não, é que essa daqui é a menina dos teus olhos. Essa outra é secundária.
Lembremos que qual é a proposta de Jesus? Jesus anuncia a intervenção de Deus no mundo, e ele chama essa intervenção de Deus de o reino de Deus, ou melhor dizendo, o reinado de Deus. Se Deus age no mundo, e Deus é a força soberana, criadora e que sustenta o universo, todo chamamento de Deus tem prioridade sobre tudo, todo o resto, inclusive sobre o relacionamento familiar. Você seguir ao reino de Deus é mais importante do que você seguir as determinações do rei humano. No caso, na época, na Galileia, Herodes Antipas. Na Judéia, os sacerdotes e Pilatos, que era o prefeito romano. É mais importante do que o amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido. E de onde é que Jesus tirou isso? Da Torá. Jesus era judeu. E um bom judeu, ele olhava a Torá como a palavra dita por Deus a Moisés e que Moisés escreveu na pedra. E na pedra você não passa borracha. Qual é o primeiro e principal mandamento da Torá? Amarás ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Amarás a Ele de todo o teu espírito, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. Aí a gente fala, legal, ama a Deus. Não, você não está entendendo. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. É todo. Você não ama a Deus nesse compartimento, ama o teu trabalho nesse, a tua família, o teu carro, aos teus hobbies. Não, amarás ao Senhor teu Deus em todo. Deus tem prioridade sobre tudo, é isso que fala a Torá. Deus tem prioridade sobre a tua vida. Se a tua vida correr risco por causa da palavra de Deus, você entrega a tua vida para as feras, para a fogueira, para os teus inimigos, mas você não desonra a palavra de Deus. Porque amarás a Deus com todo o teu espírito, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Você não negocia com o compromisso que você tem com Deus. Porque o nome desse compromisso, os judeus determinaram na sua história como aliança. Então, é uma aliança eterna. A aliança feita com Abraão, que é o patriarca do povo judeu, é uma aliança eterna, que nunca será quebrada. É o que a gente pega lá no livro do Gênesis. Então, amarás ao Senhor Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, significa que se eu sou profeta, que é o caso de Jesus, estou falando o que Deus está pedindo para você, e você está dando mais atenção para outras coisas do que para aquilo que eu estou falando, você está descumprindo o primeiro mandamento da Torá. Logo, você não é digno do reinado de Deus. Então, odiar a pai e mãe não é ódio no sentido de raiva, mas é no sentido de prioridade. Deus tem que ser a prioridade nas nossas vidas. Por isso que se Jesus estivesse vivo hoje, não tenho a mínima dúvida, ele seria crucificado do mesmo jeito. Porque Deus não é prioridade para ninguém. Se fosse, a gente viveria com esse mandamento o tempo todo. Como diria Paulo na carta aos Romanos, aquele que é de Cristo não é vendido no desejo da carne. E a gente é vendido no desejo da carne. Por isso que estamos num planeta de provas e expiações. Por isso que Jesus foi o espírito mais top que já passou por aqui. Porque Deus era prioridade para ele. Por isso que ele foi crucificado. Ele era uma ameaça para Herodes Antipas, ele era uma ameaça para os fariseus, para os saduceus, para Pilatos. Ele era uma ameaça para todo mundo. Porque ele dizia, você está fazendo isso e Deus está falando aquilo. É para seguir Deus. Se você está fazendo errado. Ah, mas o cara é juiz, o cara é político. Não interessa, está fazendo errado, está fazendo errado. Não me interessa. Eu não estou aqui para falar o que é bonitinho, eu estou aqui para falar o que Deus mandou eu falar. Esse era Jesus. E que falta esse homem faz? Que falta essa coragem, esse compromisso faz? No mundo de internet que as pessoas estão tão preocupadas com likes e palminhas, as pessoas esquecem. Amarás a teu Deus
com todo o teu espírito, com toda a tua alma, com todo o teu coração. E a gente não brinca e não negocia com isso. Por isso que você não pode amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu emprego, os seus vícios. Ou seja, dar prioridade a tudo isso, porque sem Deus tudo isso não tem valor. Você imagina assim, eu tenho uma mansão, é o número 0. Eu tenho uma Ferrari, é o número 0. Eu tenho um corpo perfeito e saudável, número 0. Deus é o número 1, que vem na frente de todos os zeros. O que dá valor para tudo que você tem é Deus. Se você tirou Deus da equação, você tem um bando de zero na tua vida. Não tem como ser feliz. Se Deus é o bem supremo, se você não põe Deus na sua vida, você nunca vai ser feliz completamente. Você nunca vai ser pleno. Por isso, que para a gente soa estranho, mas quando a gente conhece a tradição judaica, não tem nada de estranho, não. É perfeitamente coerente com aquilo que Jesus estava apontando. Mas que Deus terrível esse, que Deus cobrador, que Deus difícil. Tem uma história muito curiosa com a santa espanhola Teresa d'Ávila. Eu já contei isso algumas vezes, mas tem algumas histórias que merecem ser repetidas. Teresa d'Ávila, ela tinha visões de Jesus. E certa vez estava caindo uma grande tempestade na sua aldeia, uma enxurrada fortíssima, árvores caindo, telhados voando, enchente, e Jesus aparece na casa de Teresa e diz: Teresa, me segue, tenho uma tarefa para você, e sai. A coitada da Teresa sai no meio da tempestade atrás de Jesus. E Jesus vai indo e ela vai correndo atrás. E ela afunda na lama, o rio quase que leva, vem uma árvore quase que a pega, e ela seguindo Jesus. E ela toda atolada, e Jesus: Teresa, rápido Teresa, vamos embora. E a mulher lá fazendo esforço, e Jesus na frente: Teresa, vamos, eu tenho pressa. Ela parou, olhou para Jesus e disse: não é à toa que o senhor tem tão poucos seguidores. O ditado que fala, né? Quem é que quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta o braço. Hoje, aí todo mundo abaixa o braço. Nós queremos isso. Nós queremos ir para o céu, mas não queremos morrer. Nós queremos o que tem de melhor, mas não estamos querendo abrir mão absolutamente de nada. Sendo que se você agir do mesmo jeito, você sempre vai obter os mesmos resultados. Simples. Toda vez que você age do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Se você é infeliz, adivinha o que está acontecendo? 0. 0, 0, 0, 0. Porque Deus não é prioridade. Mas as pessoas ficam, às vezes, sem entender Jesus. Mas Jesus mostra que para Deus, cada um de nós é prioridade. Cada um de nós tem um espaço todo especial para Deus. Hoje somos 7 bilhões e pouco no mundo. Deus conhece cada um pelo nome. É isso que está no Evangelho. Deus sabe a altura de cada um, quantos fios de cabelo tem na cabeça, do que é formado o seu DNA, todo o seu histórico, toda a projeção de futuro. Deus conhece as tuas angústias. E numa parábola que é tão chocante, mas que a gente já ouviu tantas vezes, que a gente não entende a profundidade dessa parábola. E ela não está na moral estranha do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente porque nós nos habituamos. Parece uma parábola singela. Parábolas são imagens, símbolos. Quando você fala para uma população que não é letrada, você tem que usar imagens. Por isso que as catedrais góticas, elas são cheias de imagens do que é o céu, do que é o inferno, da Via Crucis, da vida dos santos, porque as pessoas não sabiam ler. E elas eram proibidas, os que sabiam ler, eram proibidos de ter acesso à Bíblia. E dos que tinham acesso à Bíblia, eles só poderiam ler a Bíblia em latim. Então, como que você passa algo para essas pessoas que essas pessoas gravem? Os jesuítas no Brasil usavam
o teatro, peças. Anchieta e o padre José da Nóbrega eram grandes escritores, o Manuel da Nóbrega eram grandes escritores de peças teatrais para índios. E escreviam na língua geral, que era uma corruptela do tupi. Quando Jesus fala por parábolas, por que Jesus está cheio de parábola no evangelho dele? Por que as pessoas gravaram tanta parábola? Porque a imagem tem que ficar. É que nem placa de trânsito. Quando você olha para uma placa, não está escrito o artigo do Código de Trânsito ali. Tem um símbolo, é proibido estacionar. Você viu aquela letra com aquela faixa vermelha atravessando a letra, você já entendeu o recado. Você pega um pote, um frasco, que tem um símbolo de uma caveira, você já entendeu o significado. Não é para escovar os dentes com aquilo. Você sabe que se fizer vai morrer. Ou vai passar muito mal. A parábola é um símbolo para você entender. E aí uma parábola que é escandalosa, e a gente não para pensar o tanto que ela é escandalosa, que é a parábola do filho pródigo. Essa parábola diz exatamente que Deus te ama e te conhece do jeitinho que você é. Eu vou recontar essa parábola, mas explicando os detalhes dela, para vocês verem quanto ela é escandalosa. Tinha um homem que era muito rico, era um senhor de várias terras com vários servos. E esse homem tinha 2 filhos. E o filho mais novo fala para o pai: pai, me adianta a minha herança. Ah, tudo bem. O que ele está pedindo? Para dar a parte da herança dele. O que tem de mais nisso? Família, honra, vergonha. O que ele está dizendo para o pai dele? Velho, para mim você está morto. Cadê minha herança? Ele está desonrando esse pai. Ele está jogando fora o nome da família. Ele está dizendo que os laços dele, com todos aqueles que os antecederam, que o antecederam, não está preocupado com isso. O nome dele já não tem valor. Ele jogou na lata do lixo toda a história que ele carrega com ele, que é a história dos seus antepassados. Isso numa sociedade de honra e vergonha é pior do que enfiar uma faca no coração do próprio pai. E eu fico imaginando aquela plateia ouvindo Jesus dizendo isso, seja em algum monte, seja às margens do lago de Genezaré. Eles devem falar: mas que moleque terrível, que filho ingrato. E mais, ele pega o adiantamento da sua herança, porque o pai tristemente dá esse dinheiro para ele, e ele vai para a cidade gastar isso com prostituição e bebida. Aí o cara foi para a cidade, o cara era do campo, né? Tipo, o cara morava em Mato Grosso, foi para o Rio de Janeiro torrar a grana. Só que a gente não entende que para eles, naquela época, quem é que estava nas cidades? As pessoas que tinham outra cultura, que isso fez parte da política de Herodes Antipas, trazer estrangeiros para morar nas cidades que ele fundava. Então, ali você tinha hábitos que eram a dissolução da cultura judaica. E a cultura judaica é baseada nos mandamentos que eles atribuem diretamente a Deus para Moisés. Então, não é você só estar se prostituindo. Porque, lembre-se, a pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus. Então, quando para uma pessoa que tem essa fé judaica, se você bebe, se você deita com uma prostituta, se você trai a sua esposa, você está deformando a imagem de Deus em você. E as pessoas que estavam vindo de Jesus estavam acompanhando a história. Mas a coisa vai ficando pior. Um moleque gasta todo o dinheiro dele. E aí, quando acaba o dinheiro, que ele não paga mais rodada de bebida para ninguém, os amigos tudo vão embora. E ele tem que trabalhar para se sustentar. Mimadinho que nunca trabalhou na vida. Nunca soube o preço de um anel, de uma túnica. E ele vai trabalhar, o único emprego que ele consegue é cuidando de porcos. Aí a gente acha, ok, porco é um bicho que adora chafurdar na lama. Não, é mais grave do que isso. Porco é o animal que é o símbolo de todo o dejeto da criação.
uma certa tradição judaica atribui o nascimento do porco a mulheres que fornicaram com os demônios. Então os porcos são descendentes dos demônios com o ser humano. O judeu não criava porco, não ficava perto de porco, não deixava entrar o porco na sua propriedade, porque era uma espécie de animal impuro e amaldiçoado. O moleque vai cuidar de porcos, e mais, ele come e dorme com os porcos. Se tem uma escada de dignidade, esse menino acabou de cair do último degrau. Mas a história não acaba aí. Ele chega e fala assim, bom, qualquer criado do meu pai, ele está em condições melhores do que eu estou aqui. E ele sabe o que ele fez. Quando ele pediu o adiantamento de herança, ele matou o pai dele. Ele sabe disso. Então, ele faz um plano. Eu volto como servo do meu pai. Não volto como filho. Eu não sou mais filho dele. Rompemos os laços. Eu volto como servo. E muita gente que estava ouvindo isso deve ter dito assim, mas se esse menino aparecesse na minha frente, eu botava os cães nele. Eu não ia receber esse moleque nunca em casa. A audiência de Jesus devia estar pensando nisso. Mas a história tem um fim totalmente diferente do que as pessoas estavam imaginando. Esse menino, quando desponta no horizonte, os empregados do pai dele, desse senhor de terras, falam, teu filho mais novo está vindo para cá. O pai para o que está fazendo e sai correndo na direção do filho. Ele não espera o filho vir. Mais do que isso, ele enche o filho de abraço e beijo. Ele não pede para o filho pedir desculpa. Ele não está pedindo para o filho se arrepender. Ele ama esse menino com todas as forças dele. E ele faz mais. Lembram? Honra e vergonha, tradição, família. Ele pega o anel da família, pega a mão desse menino que tinha o declarado morto, que comia e dormia com os porcos, e pega um anel que significa aquilo que passa de geração para geração, a verdadeira herança que nós temos é o nosso nome, e coloca na mão desse rapaz. Ele está reintegrando esse menino de volta. E aí, dá uma grande festa. Ele mata um boi para receber esse garoto. O que é matar um boi? Seria o equivalente hoje a uma pessoa vender uma colheitadeira, porque o boi tinha o trabalho de semeadura, então ele vai vender uma colheitadeira. Imagine o preço de uma colheitadeira. Ele vende essa colheitadeira para dar uma festa, para reintegrar esse garoto. E chama todo mundo, porque ele está muito feliz, meu filho voltou. Aquele mesmo danadinho. O irmão dele, que passou o dia todo na labuta, quando volta, pergunta, ué, que raiva é essa que está acontecendo aqui? E aí os servos falam para ele, não, é que teu irmão mais novo voltou. E teu pai está dando uma festa em comemoração. O mais velho fica muito indignado. Qualquer um ali da plateia de Jesus estava muito indignado. Como assim uma festa? Eu nunca te abandonei. Eu nunca saí daqui. Eu sempre fui fiel. O Senhor nunca matou uma ovelha para eu comemorar com os meus amigos. Se a gente fosse traduzir isso, seria mais ou menos assim. O Senhor nunca vendeu uma bicicleta para eu poder tomar uma cervejinha com os meus amigos. O Senhor vendeu uma colheitadeira para o raio desse moleque. E aí o pai fala assim, mas meu filho, te rejubila comigo. Porque teu irmão estava morto e agora vive. Ele estava perdido e agora ele foi achado. Caramba, esse é Deus. Se Deus pede para você amar de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, Deus também está dizendo que se você chafurdar na lama com os porcos, Ele está sempre disposto a te ajudar, mas Ele respeita o teu livre-arbítrio. Você pediu tudo e vazou. Ele fica triste. É a imagem que Jesus passa. Mas Ele respeita a tua decisão. E quando você resolve voltar para os braços do Pai, Ele para o que está fazendo, da onde Ele estiver, para te atender. E põe a dignidade de você, que é imagem e semelhança de Deus,
e te reintegra a comunhão com a divindade. Isso é chocante. Porque para essas pessoas, Yahvé é, antes de tudo, o Deus dos exércitos, é o Deus da vingança, é o Deus que pune o pecado dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos. Pô, está lá, nos 10 mandamentos. E esse Deus de Jesus é um Deus que é um Pai, que por mais que você peque, por mais que você erre, por mais que você chafurde no vício, quando você diz assim, Pai, eu estou voltando, Ele te recebe de braços abertos. Isso é escandaloso, porque muitos de nós teríamos dificuldade de fazer isso por outra pessoa, mesmo pelos nossos filhos. Ele não. Ele tem tudo e, ao mesmo tempo, Ele deixa tudo conosco. Mas Ele vai mais um pouquinho além. Ele vai dando outras parábolas que vão dizendo como nós devemos nos tratar uns aos outros. E tem umas que são chocantes. Por exemplo, de um servo que é gerente de uma propriedade. Lembremos que essas pessoas são todas agrárias, não tem indústria. A Revolução Industrial só no século XVIII. Um senhor tem uma propriedade e está insatisfeito com seu gerente dessa propriedade, seu administrador. E o administrador fica sabendo dessa reclamação. E ele está pensando em demitir esse administrador. E o administrador fala, caramba, se eu for demitido, onde é que eu vou arranjar emprego? Eu nunca trabalhei na vida. A única coisa que eu fiz foi gerenciar a propriedade desse homem. E outra, eu ganhei muitos inimigos porque eu tenho poder. E agora, o que vai ser de mim? Aí ele resolve chamar um por um daqueles que tinham dívidas com o patrão dele. Jesus está falando lá na Galileia para pessoas sentadas na grama e Jesus está contando essa história. Aí todo mundo fica assim, e elas sabem disso, porque os grandes senhores da Galileia, eles não moravam na Galileia, eles moravam na Judeia e deixavam seus administradores cuidando das terras mais férteis, que eram as terras da região norte, a Galileia, para esses gerentes empregarem, demitirem, cobrarem dívidas, darem crédito. Jesus está contando essa história e essas pessoas entendem porque elas vivenciam isso. Diga-se de passagem, essas pessoas perderam as terras para esses gerentes. E aí Jesus continua dizendo, então este homem chama todas as pessoas com dívida e ele faz o seguinte, vem cá, quanto é que você deve para o meu senhor? Eu devo 100 ciclos, então eu vou anotar aqui, 50. Quanto é que você deve para o meu senhor? 70 ciclos, eu vou anotar aqui, 20. E olha como é que Jesus encerra a parábola. E o Senhor, sabendo do que o seu servo tinha feito, o louvou pela sua prudência. Como é que é? O cara foi corrupto. Ele pegou o dinheiro do seu senhor para fazer média com os endividados, para quando ele fosse demitido, ele ter amigos que pudessem reempregá-lo. E como assim esse senhor o louvou pela sua prudência? Que história é essa? E aí a gente não entende. Que aquelas pessoas sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Porque elas eram levadas para os tribunais, elas eram escravizadas, na Torá permite isso. Você se vender como escravo, vender os seus filhos para pagar uma dívida. Então elas sabiam disso. E muitas delas, o que era gerações e gerações e gerações vivendo no mesmo imóvel, elas tinham perdido esses imóveis para grandes latifundiários. O que Jesus está dizendo para elas? Tem um Deus. A terra pertence a Deus. Isso está também na Torá. Todos nós somos meros administradores dos bens divinos. Tudo que nós temos não é nosso, é do Pai. E o Pai dá e o Pai tira. Se você quer ser bem tratado pelo Pai, o que você recebeu dele, começa a fazer o bem para aqueles que não fizeram bem para você. Porque também quando a pessoa vem para cima de você, não é só para cima de você que ela está vindo. Ela está vindo contra a imagem e semelhança de Deus que tem em cada um de nós.
Então, quando nós chegamos, quanto é que você deve? 70. Então, eu vou anotar 20. O que você está dizendo? Que você está perdoando essa pessoa porque você sabe que Deus é que te deu esses bens. E você não pode ser implacável com as pessoas que te desrespeitam. Porque Deus não é implacável contigo. Aí a parábola faz sentido. E ela faz sentido também do ponto de vista financeiro. Todo mundo ali estava bem endividado. O que Jesus estava dizendo? Vocês têm que ter pena dessas pessoas. Porque elas só têm o próprio corpo, e elas estão vendendo o próprio corpo para pagar suas dívidas. Se você for bom com essas pessoas, Deus vai ser bom com você. Aí a parábola faz sentido. E para a gente encerrar, uma parábola também que deve ter chocado bastante a audiência de Jesus, e que para a gente acha uma coisa muito natural, é a parábola do grão de mostarda. Todo mundo já conhece. A mostarda é o menor dos grãos. Na verdade não é, mas ok, na parábola ela é. E essa mostarda, ela é pequenininha, mas quando ela cai na terra, ela vira um arbusto, e as aves do céu, elas vêm se abrigar debaixo dessas folhas. O reino de Deus é igual ao grão de mostarda. É uma coisa insignificante. Mas depois vira um arbusto a ponto das aves se protegerem. Pô, que bonito, né? Não tem nada de bonito. A mostarda é uma praga naquela região. Ela acaba com o trigo, ela acaba com a cevada, ela acaba com qualquer coisa. Aonde a mostarda cresce, ela mata toda a plantação. Agora imagine aquelas pessoas que trabalham na terra e elas ficam assim, como assim o reino de Deus é uma mostarda? É a mesma coisa que você dizer que o reino de Deus é igual um sarampo. Como assim? A mostarda é uma praga. Se Jesus tivesse falado como o Antigo Testamento, né, o reino de Deus é igual a uma árvore frondosa, né, um carvalho, tudo bem. Né, um cedro, beleza? Uma oliveira, maravilha. Não, é um grão de mostarda. E a mostarda tem exatamente isso que está na parábola. O que acontece quando você tem uma plantação? Ela é atacada pelas aves, que comem os grãos. O raio da mostarda, além de matar a plantação, o pouco que sobra, ela ainda atrai as aves que comem os grãos. Então, afinal de contas, como é que eu entendo o reino de Deus? Que diabo de símbolo é esse? O que está por trás disso? O reino de Deus é uma coisa pequena, mas que quando ele entra, nada é capaz de pará-lo. Não é uma sementinha que virou uma árvore. O reino de Deus é algo que, quando se instala, ele contamina. Tudo que você planejou, tudo que você pensou, todos os valores que você tem, ele vira a tua vida de cabeça para baixo. Porque você pensa como ser humano, Deus pensa como divindade. Quando você para de pensar e deixa Deus agir na tua vida, aquilo é uma praga que se espalha na tua vida. É um vício. A fé é um vício. O amor a Deus é um vício. Porque você quer cada vez mais em doses maiores. Porque te contamina. E mais do que isso, contamina as pessoas com as quais você fala. As pessoas que convivem com você. Você pode passar um zíper nos lábios. E ainda assim, a sua presença vai ser o grão de mostarda na vida das pessoas que estão revoltadas, das pessoas que estão sem esperança, das pessoas que estão deprimidas, das pessoas que estão tristes. Caramba, a gente é um grão de mostarda. Depois que se instala, ninguém freia, ninguém para. E olha que palavras proféticas. Porque isso Jesus fala por volta dos anos 30. Em 64, os cristãos em Roma estão sendo queimados vivos, os mais velhos, os mais novos estão brigando com as feras e os doentes estão sendo crucificados. Ali era para ter acabado o cristianismo. As pessoas que queriam fazer média com o império deduravam cristãos. E essas pessoas morriam porque elas estavam contaminadas pelo reino de Deus. Então, se elas abdicassem da fé delas, elas abdicariam da própria identidade. E por causa dessas pessoas que amaram a Deus sobre todas as coisas,
até acima da própria vida, é que hoje nós temos uma comunhão espírita, nós temos essas cadeiras, um palestrante, um público, um evangelho segundo o Espiritismo, porque o grão de mostarda contaminou todos nós. A parábola é um símbolo maravilhoso. E quando entendida no seu contexto, a gente vê por que elas ainda, até hoje, elas parecem que retumbam, ecoam nos nossos ouvidos. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, diz que as palavras dele não passarão, porque elas ficam ecoando. Porque tem um tímpano na nossa alma que vibra na mesma frequência. Quem já usou diapasão para afinar instrumentos sabe disso. Quando você afina um instrumento pelo diapasão, você toca o diapasão, a corda, ela vibra porque ela está na mesma frequência. Quando nós entramos nessa frequência do Pai, não tem como a gente não vibrar com tudo isso que a gente aprende dele. Tenhamos paciência. Também no Evangelho de Marcos, Jesus diz que a palavra de Deus é como se fosse uma semente. Ela cai na terra, o homem não vê o que acontece, mas ali, enterrada no solo, aparentemente morta, aquela semente começa a criar raízes, a se desenvolver, a gerar vida, até que ela vença todo o peso que tem em cima dela e comece a produzir frutos. Então, eu espero que tenham aproveitado essa viagem pela história para a gente ver que aonde a gente estiver, existe uma corda em nós que vibra com o diapasão de Deus. Uma ótima noite, um excelente final de semana a todos.